Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma história com a Tia Babá. E hoje eu estou com essa blusa aqui que eu gosto muito. Jesus, o plano perfeito. E é sobre esse plano que nós vamos falar hoje, sobre o plano da salvação. E existe uma forma muito legal de a gente aprender essa história com as cores. Isso mesmo, cada cor representa uma parte da história. Assim, fica bem fácil da gente memorizar para contar para quem a gente quiser sobre o plano da salvação. Vem comigo que essa história é muito boa! A primeira cor do plano da salvação é a cor azul. E o céu é azul, não é verdade? O céu é azul com essas nuvens bem branquinhas e fofinhas. Outra coisa também que o azul nos faz lembrar, a cor azul, né? É o mar. Olha aqui, ó, o mar bem azul. E quem fez o céu e o mar? Deus, o nosso Criador, isso mesmo. Ele criou todas as coisas. E bem há muito tempo atrás, lá no início, Deus criou os céus e a terra. Vocês conhecem essa história? Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas e também criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Ele fez um jardim muito lindo, bem grande, chamado Éden, e colocou Adão e Eva para morar lá. Todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus ia visitar Adão e Eva e se relacionava com eles. Eles passavam a tarde conversando, Adão contava como foi o dia dele e Deus ensinava mais um pouquinho a Adão. Deus disse algo muito interessante para Adão. No jardim tinha muitas árvores, de todo tipo que vocês possam imaginar, muitas frutas gostosas. Deus disse que Adão podia comer dessas frutas, mas tinham duas árvores que ele queria falar: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que da árvore da vida, Adão e Eva podiam comer sempre que quiserem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que eles não podiam comer, porque quando comessem, eles iriam morrer. Se eles comessem do fruto da árvore proibida, eles morreriam. Meu Deus, Adão e Eva ficaram pensativos e guardaram isso no coração. Mas os dias foram se passando e algo terrível aconteceu. Adão e Eva não resistiram e desobedeceram a Deus. Eles comeram do fruto da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que aconteceu quando eles comeram desse fruto? Eles morreram. Ué, mas eles morreram assim de cair para trás durinho? Não é dessa morte que eu estou falando. Eu vou explicar melhor a vocês. Adão e Eva eram assim, ó, ligados com Deus, juntinhos. E Deus é vida, não é verdade? Então tudo que está ligado a Deus, que é vida, também tem vida. E para continuar vivendo, ó, tem que ficar juntinho assim, ó, ligadinho com Deus. Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de todas as outras árvores, mas dessa árvore, se você comer, você vai morrer, você vai se separar de mim. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. No momento em que eles comeram do fruto, eles se desligaram da vida que é Deus, se separaram de Deus e morreram. Morreram no seu interior. E olha como ficou o coração de Adão e Eva por causa da morte. Que terrível! E por causa da morte, outra coisa entrou dentro do coração deles: o pecado. Sim, o pecado passou a habitar dentro do coração de Adão e Eva, porque eles não estavam mais ligados com Deus, eles estavam separados. E tudo que se separa de Deus morre. Isso é muito triste, porque a partir desse dia, todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva, os filhos deles, os netos, todas as pessoas nasceram pecadoras, nasceram com esse coração, nasceram com a semente do pecado por causa do que Adão fez.
Isso é tão triste, que o homem passou a ter uma dívida com Deus. O homem devia a Deus, porque ele desobedeceu a uma ordem. Deus disse para ele não comer e ele comeu. E por conta disso ele morreu. O pecado entrou no coração dele e ele passou a ter uma dívida com Deus. E essa dívida precisava ser paga. Mas Deus é tão misericordioso e tão justo que ele sabia que o homem tinha que pagar essa dívida, mas ele também sabia que o homem não tinha como pagar. O homem não conseguia pagar essa dívida por causa do estrago que o pecado fez. Olha como que o pecado deixou o coração do homem. O pecado estragou o homem e o homem não tinha capacidade nenhuma de poder pagar essa dívida a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus nos amou tanto, mas tanto, que ele viu que a gente não ia ter condições de pagar essa dívida. Então, ele enviou o seu filho, Jesus, aqui na terra. Isso mesmo, Jesus foi enviado e nasceu da barriga de uma mulher escolhida por Deus, Maria. Ele nasceu, cresceu como uma criança, virou adulto e ele foi perfeito em tudo. Jesus não era como os outros homens, com o coração cheio de pecado. Jesus era perfeito, ele não teve pecado nenhum. Ele obedecia ao Pai em tudo que Deus dizia para ele fazer, ele fazia. Porque na verdade, Jesus veio para isso, porque ele viu que a gente não conseguia fazer, que a gente estava preso no pecado. Ele é a única pessoa, foi a única pessoa que conseguiu obedecer a Deus até o fim. Foi a única pessoa perfeita. Deus enviou Jesus para uma coisa, para pagar a nossa dívida. Só ele podia fazer isso, mais ninguém, porque Deus olhou para a terra e viu que não tinha nenhum homem bom, nenhuma mulher boa, todos estavam com o coração cheios de pecado. Jesus era a única pessoa perfeita que podia pagar essa dívida. E sabe como ele pagou essa dívida? Lá na cruz, Jesus teve que morrer em nosso lugar e pagar esse preço, o preço do pecado. A dívida que o homem precisava pagar era a morte. Então Jesus precisou morrer na cruz para poder pagar essa dívida que o homem tinha com Deus. E só que não ficou por aí não. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele reviveu. Deus o ressuscitou e a morte não conseguiu prender Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele nos devolveu a vida. Ele nos deu a oportunidade de a gente se conectar com Deus novamente. Sabe por quê? Porque a nossa dívida já estava paga. Então a gente, por causa do que Jesus fez na cruz, que ele pagou a nossa dívida, a gente pode novamente se conectar com a vida que é Deus. E sabe o que acontece quando a gente crê que Jesus morreu na cruz por nós? A Bíblia diz que Jesus é o único que pode nos ligar novamente a Deus. E quando a gente confessa com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador e a gente crê que o que ele fez naquela cruz foi para me salvar dos meus pecados, sabe o que acontece? Ele vem e nos purifica de todo o pecado. Éramos assim, né? Olha como é que era o nosso coração por causa do pecado. Mas a partir do momento em que você decide entregar a sua vida para Jesus e acreditar no que ele fez na cruz por você, o seu coração, ele é limpo, ele é purificado. Olha que coisa linda! Quando o nosso coração é entregue a Jesus, ele vem e nos purifica de todo o pecado, nos deixa assim, alvo como a neve, bem branquinhos. Isso é muito bom, né? Você aí de casa, se ainda não fez essa entrega a Jesus, eu quero te encorajar.
Entregue a sua vida a Ele, acredite na obra da cruz, acredite que Jesus pagou o preço do seu pecado e que se você confessar sua vida a Jesus, se você entregar sua vida a Ele, Ele pode te purificar e te perdoar de toda a dívida que você tinha com Deus. A nossa vida com Deus, agora que a gente está purificado e limpinho, nós somos comparados a uma plantinha, isso mesmo. Conforme a gente vai caminhando com Deus e crescendo com o nosso coração purificado, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E Ele vai nos ajudar a crescer como uma plantinha. Isso mesmo, a Bíblia diz que nós somos como essa árvore, que vai crescendo, crescendo e crescendo até dar bons frutos. E quem vai nos ajudar a dar esses bons frutos é o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar a cada dia mais a gente se parecer com Jesus. Esses frutos são as características, são as coisas que a gente vai se parecer com Jesus. Nós vamos aprender a ser mansos, obedientes, humildes, pacientes. Isso mesmo, muitas qualidades, muitos frutos que Jesus deu aqui na terra e que o Espírito Santo vai nos ajudar a produzir. Ah, e tem mais uma coisa, a nossa vida não termina aqui na terra. Isso mesmo, enquanto nós estamos aqui crescendo, com o Espírito Santo dentro de nós, nos ensinando a cada dia se parecer com Jesus, Deus nos deu uma promessa. Isso mesmo, Ele prometeu que está preparando um lugar lá no céu. Uhul! Gente, sabe que na Bíblia está escrito que lá no céu Jesus está preparando uma casa para cada um de nós. Isso mesmo. Diz também que lá as ruas são de ouro. Diz que lá não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais pecado. Aleluia! Poderemos ver Jesus face a face, poderemos abraçar Jesus e agradecer a Ele pessoalmente por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Que amor é esse, não é verdade? Essas são as cores do plano da salvação. Espero que você tenha gostado e conte para o seu amiguinho ou sua amiguinha. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!